E aí galera, aqui é o Gabriel Namorato e a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente sobre relacionamentos. Love is in the air. Não existe a pessoa certa pra você, cara. Por que que não existe a pessoa certa pra você? Porque é só você pensar logicamente. Se Deus tivesse somente uma pessoa exatamente pra cada uma pessoa, a primeira pessoa que casasse errado, ela já ia bagunçar todos os outros relacionamentos da história da humanidade. A grande verdade é que sim, o Senhor, ele abençoa decisões. Então eu sempre gosto de falar assim, Deus, ele trouxe a Giovana, minha esposa, ela era a mulher de Deus pra minha vida. Cara, não, Deus com certeza poderia ter outras pessoas do mesmo jeito que eu e outros caras podiam ser também pra minha esposa. Mas a grande verdade é que eu tomei uma decisão e o Senhor abençoou a minha decisão. Agora, o que eu falaria? Mais do que procurar a pessoa certa, se torne a pessoa certa pra alguém. O que seria ser a pessoa certa? Alguém que ama mais Jesus do que aquele relacionamento. Alguém que está entrando por um relacionamento, está entrando por um casamento, para acima de qualquer coisa, dar glórias a Deus. Eu nunca vou me esquecer um pastor bem velhinho, muitos anos atrás, me perguntando por que você tá com ela? E eu querendo ali apresentar, tipo, não, porque eu acho ela linda, eu amo ela. Ele falou, então tá tudo errado. Quer comais, bebais, qualquer coisa que você faça, seja para a glória de Deus. Então, mais do que achar a pessoa certa, seja a pessoa certa, que está entrando para um relacionamento para a glória de Deus. Vocações diferentes. Eu acho que é o seguinte, você precisa ter clareza para onde o Senhor está apontando vocês como casal. E muito se resolve nesse período de namoro, né, onde você está entendendo o chamado dele. Eu acho que o conciliar chamados diferentes é um pouco complexo se a gente não tiver claro para onde o Senhor está nos levando. Então, o meu conselho para você é ter uma clareza para onde o Senhor está os levando como casal. Qual é o chamado de vocês como família? E nesse lugar vocês vão conciliando a diferença de chamado. Porém, é muito importante que vocês estejam caminhando juntos como família. Não faz sentido o marido estar numa direção e a esposa está indo numa outra direção. Não faz sentido. O chamado de vocês, as vocações, mesmo que diferentes, precisam estar caminhando para o mesmo lugar. Esse lugar que o Senhor está apontando à família de vocês. Como escolher um vaso? Eu vou dar uma dica para você, varoa valorosa, que está buscando um vaso. Que é, primeira coisa, analisa a maneira como ele trata os amigos e as pessoas ao redor. Normalmente, na hora da gente escolher a pessoa, da gente só procurar dar aquela analisada, é legal que a gente veja como a pessoa se comporta em grupo. Bruna, como é que eu faço isso? Saindo num rolê, por exemplo, pós-culto. Então você vai lá com os seus amigos, ele vai também. Repara a maneira como ele trata as outras pessoas, repara o tipo de piada que ele faz, o tipo de história que ele conta. Então, se é um cara que ele sempre tá contando história do passado dele, talvez não seja a melhor pessoa para você construir um futuro. Só tô dizendo aqui. E você pode observar a maneira como ele trata os funcionários do restaurante, a maneira como ele interage com as outras pessoas, e é importante que você analise esse tipo de coisa. Uma outra coisa que é importante você analisar é a fome dele por Jesus. Então, quando você tá ali num contexto, sendo da mesma igreja ou não, você consegue perceber o quanto a pessoa ela dedica a vida dela para Jesus. E eu te garanto que se você encontrar um cara que ele ame a Jesus mais do que tudo, ele vai ser um homem de Deus segundo a Bíblia, que ele vai se entregar por você e você vai honrá-lo. Então analisa a fome, ele tem mesmo fome de Deus? Nick, quando eu entro num namoro, primeiro, você não entra no namoro se você é um adolescente. Eu tenho 17 anos, eu tenho 18 anos, vai fazer outra coisa da vida, meu amigo. Vai fazer sua faculdade, vai arranjar um emprego, vai servir sua igreja. Paulo fala em 1 Coríntios 7, aquele que não está em um casado, que está livre, que sirva ao Senhor. Então, existe uma dinâmica de quando você se compromete com o homem ou com a mulher no matrimônio, você tem uma responsabilidade com essa família. Enquanto você não tem responsabilidade, você tem uma responsabilidade com a igreja, com o reino. Então vai servir, vai fazer uma viagem missionária, vai para as nações, vai trabalhar, vai ser voluntário, vai se enfiar dentro de uma região inóspita do Brasil para pregar, construir casa, vai fazer alguma coisa da sua vida. Depois que você estudou, depois que você já está trabalhando, depois você amadurecer um pouquinho, aí você vai namorar.
Não, eu acredito assim, poucas pessoas são chamadas para o celibatário. Então, se você não é uma pessoa que é chamada para o celibatário, não entra nessa, porque você não vai conseguir, né? Nós que não somos chamados, não vamos... É muito difícil a gente conseguir controlar a nossa humanidade nesse sentido. O Senhor criou homem e mulher para formar uma família. E eu entendo o que você está falando, mas talvez você também esteja procurando nos lugares errados. Se você está dentro da igreja, se você está num ambiente sério, um ambiente de pessoas que confiam em Deus, um ambiente de pessoas que têm princípios, que têm valores, que têm caráter. Então, é nesse ambiente que você precisa ali abrir os seus olhos e estar disponível para um próximo relacionamento. Se você estiver nos lugares errados, você realmente só vai encontrar pessoas com princípios e valores contrários aos nossos princípios e valores. Então, é mais difícil encontrar alguém que esteja apto para construir um relacionamento. Rapaz, tá com pressa? Calma, não, eu acho que dá pra casar. Mas assim, esse 1 ano de namoro não quer dizer muita coisa, não. Acho que tem muito mais a ver com o teu preparo prévio, antes disso aí, e durante esse processo. Você tem condição já espiritual para poder assumir um casamento? Você tem palavra de Deus? Você tem convicção que essa pessoa realmente é a pessoa de Deus para você? Aí vamos para outra categoria de perguntas. Você está preparado financeiramente para poder assumir um casamento? Você tem maturidade para poder cuidar dessa outra pessoa? Então, eu acho que eu olharia para essas perguntas. O meu caso, eu tive um processo muito acelerado, mas não aconselho para ninguém. Foi um processo que foi acompanhado pelos nossos líderes. Nós oramos sentindo paz, nós namoramos, noivamos e casamos em 7 meses. Então, é possível? Sim, é possível. Porém, você precisa fazer isso com conselho de pessoas, uma liderança te acompanhando. Você precisa ter palavra de Deus e, obviamente, você precisa ter certeza e convicção, porque no final do dia você precisa ter essa convicção e garantir que você está no tempo certo, fazendo a coisa certa com maturidade. Boa, santidade antes do casamento. Primeira coisa que eu falaria pra você cara, acompanhamento. Então tenha líderes onde você pode abrir o seu coração, onde você pode falar, cara, tá difícil, cara, aconteceu isso, porque é o primeiro prestação de contas que você vai ter, é você poder ter alguém para você poder falar logo e confessar a tentação, tá? Outra coisa que é muito importante pra santidade no namoro, antes do casamento, não dá brecha, cara. Você não é possuído pelo demônio e, nossa, e de repente eu me vi nu com ela lá e fiz amor com ela. Não, claro que não. Você tá dando brecha. Você vai assistir um filminho só você e ela sozinho no quarto, ou vai viajar junto. Tudo isso você tá dando oportunidade pro negócio tá ruim, cara. Então, 1, tenha prestação de contas. 2, fecha as brechas. Não fica saindo só vocês dois em lugar escuro, fica só você e ela no carro, ou só você e ela numa viagem, ou só você e ela à noite sozinho na sala assistindo um filme. Não fica dando brecha. Sabe por quê? Porque você, além de ser um ser espiritual, você também é um ser natural. Você tem hormônios. Você quer fazer isso. Você quer ter relações sexuais com ela e ela com você. Então, cara, não dá brecha. E a terceira coisa que eu falaria pra você é: converse sobre isso. Conversa sobre isso com essa pessoa. Fala, olha, porque eu não quero viver isso, vamos tomar essas decisões. Então tem coisas talvez mais radicais, e também não quero entrar na polêmica o quão radical não é, mas você pode virar e falar assim, cara, a gente não vai ficar dando esses beijos de cinema. Vamos dar uns beijinhos, vamos dar uns selinhos, tudo bem, mas a gente não vai ficar dando esses beijos de cinema que inflama ali a vontade e, cara, é isso daqui pra alguma coisa dar ruim, tá bom? E sempre tem alguém junto com você. Acho que tem uma série de coisas que eu poderia falar, mas toma essas daí que já vai te ajudar. Como guardar o meu coração? Uma dica muito valiosa que, na verdade, eu gostaria de ter escutado há muitos anos atrás sobre guardar o coração, principalmente pra você que é menina. Uma das formas de guardar o seu coração é parar de ficar vendo tanto filme de romance. Porque esses filmes que você vê e da menina que vai, e aí o cara vai atrás dela e tem todo aquele drama adolescente dentro do filme, por mais adultos que as pessoas sejam, esse tipo de filme, ele cria em você uma expectativa de que na verdade ela não é real. Então, pra você guardar o seu coração, você precisa focar no que verdadeiramente é um relacionamento. Porque se você guarda o seu coração com convicção daquilo que é um relacionamento
relacionamento, quando chegar algo que é imaturo, quando chegar algo que não tá pronto, quando chegar algo que não faz sentido, você vai ter o seu coração tão bem guardado que você vai ter convicção e poder prosseguir para aquilo que verdadeiramente é um relacionamento. Então, não fica se espelhando naquilo que acontece nas redes sociais e também nos filmes de romance. Guarda o seu coração, dedica muito tempo na palavra do Senhor, aprende da própria Bíblia o que é um relacionamento. Então aí sim você guarda o seu coração, porque na hora que chegar, você vai saber a hora certa de abrir. Começando entendendo o seu papel de homem. Você precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Você precisa saber os teus princípios, que são os princípios, na verdade, bíblicos a respeito de hombridade. Então, um homem de valor, ele sabe quem ele era em Deus. Ele tem a identidade de filho amado. Ele é um cara que naturalmente tem esse instinto de proteção, de provisão. Você se torna um homem de valor à medida que você vai conhecendo o coração de Deus, você vai recebendo a tua identidade como filho e você vai se preparando para ser um futuro pai de família, sacerdote do teu lar. Se você fizer isso, eu te garanto que você vai chegar um pouco mais perto de ser um grande homem de valor, enquanto você não tem ninguém aqui te olhando, né? É melhor você cuidar disso aqui agora, fazer e garantir aí no futuro. Como ser homem de Deus, seja igual a Jesus, porque ele é a figura perfeita de um homem. Não existe homem mais perfeito que Cristo. Se você quer ser um homem de verdade, você não tem que fazer um curso de hombridade, você não tem que ser durão e ter cheiro de acetona e óleo diesel, você não precisa de nada disso, você precisa ser igual a Cristo. Cristo é a figura perfeita de um homem que amou de maneira radical e sacrificial, que deu a sua vida por amor a todos. Ele é a figura perfeita de caráter, ele é a figura perfeita de liderança, ele é a figura perfeita de filho, ele é a figura perfeita de família, ele é a figura perfeita de tudo. Cristo em si é a figura perfeita de homem. Se você quer ser um bom homem, você precisa ser igual a Jesus. Pra você que tá vendo esse vídeo, você é solteiro, eu tenho um conselho pra te dar. Está tudo bem. Se capacite enquanto ainda você não tem uma pessoa. Começa a se perguntar, você hoje é a pessoa que outra pessoa gostaria de ter? Será que os teus processos com Deus eles estão alinhados? Será que você está com caráter tratado o suficiente? Será que hoje a tua rotina devocional, a maneira como você enxerga a tua vida com Deus, ela tá alinhada para que depois outra pessoa também entre nesse processo? Então, o meu conselho para você é: se acalme, tá tudo bem, alinhe o seu coração, alinhe as suas expectativas, alinhe o seu caráter conforme a palavra de Deus, para então começar a pensar e até começar a procurar uma pessoa para sua vida. E é isso, galera. Eu sei que fui meio polêmico aqui hoje, mas fique esperto. Namoro é coisa séria, casamento é coisa séria e seja intencional. Tamo junto. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que precisam ouvir, com as suas amigas, com seus amigos. Compartilha aí, manda um aviãozinho pra todo mundo. Se inscreve aqui no canal e até a próxima.